You and my best. Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um programa Papo de Umbanda. Para quem não conhece, meu nome é Pamela Sampaio, sou apresentadora e ao meu lado, pai Davi Veronese. Hoje vamos conversar sobre um assunto, um tema de difícil abordagem, que é sexualidade, homossexualidade e a Umbanda. E antes de começarmos nosso papo, lembrando para que ninguém se sinta ofendido aí, internautas, que é o que a gente não quer, se referirmos à palavra gay, a palavra gay vem do inglês, que é alegre, jovial, que foi em 1968, e lésbica vem do latim, que se refere à ilha de Lesbo. Então vamos começar o nosso papo. Vamos começar falando sobre um assunto, sobre o Marcos Feliciano. Foi quem aprovou o projeto. Mas quem foi que fez esse projeto foi deputado João Campos em 2011. O projeto da cura, onde eles relatam que o homossexualismo é uma doença que tem cura. E Marcos Feliciano, que é um pastor, diz que essa cura consegue num hospital, num psicólogo e em outros lugares que eles falam. E o Marcos Feliciano relata que é uma doença sim. Davi Veronese, o que você acha? O homossexualismo é uma doença e ela tem cura? Primeiramente, olá internautas, é um prazer novamente estar aqui ao lado da Pamela e realizando o nosso segundo programa, ou o nosso segundo papo. Em relação à cura gay, que é assim que os deputados que acabamos de nos referir tratam o assunto, e se a minha posição é que há cura, eu não creio ser o homossexualismo ou a homoafetividade uma doença. Uma doença dá uma impressão de algo ruim. Poxa, doença é grave, doença é uma coisa ruim, né? Então eu deveria comparar a homossexualidade a uma depressão, a um câncer, a Um desequilíbrio mental até. uma doença, um desequilíbrio mental, uma doença neurológica. Então, na minha opinião, o homossexualismo não é uma doença. É claro que há fatores, sim, que há possibilidade de se averiguar no psicólogo. Então, consegue se tratar. Isso, Freud falou muito sobre isso em relação ao Édipo, sobre a sexualidade invertida. Freud fez toda uma pesquisa nesse campo, né? Quando o menino tem uma idolatria pela mãe, chega a ter um desejo pela mãe, ou muito apegado àquela figura feminina, e de repente visualiza-se como uma mulher, ou quer seguir os passos da mãe, da avó, da tia, com quem foi criado. Então, mas não que seria uma doença propriamente dita, mas um desequilíbrio, ou algo de fundo psicológico, que assim, se tratando com psicólogos, quem sabe haveria um despertar, haveria uma conscientização, até uma volta à realidade daquela pessoa. Mas isso, em alguns casos, isso acontece, né? Eu acho que a homossexualidade não pode ser generalizada. O rótulo é uma doença, não tem cura, é um desequilíbrio emocional, é uma perversão, é uma inversão. Eu acho que o rotular a homossexualidade como um ponto é uma coisa difícil, porque há pessoas que, passando por psicólogos, na minha opinião, encontra-se traumas complexos ou outras coisas ligadas à emoção e até à mente, e deixam de sentir atração pelo mesmo sexo, ou de ter vontade de ser uma mulher quando se é homem, ou de ser um homem quando se é uma mulher. Há casos assim,
já presenciei, os estudos mostram, as pessoas mostram, mas são alguns casos que no campo da homossexualidade são casos eles mais raros. tratam como se fosse todos os casos, né? Como doença, ou não acredito na cura gay, que não há como curar o que não é doença. Nesses casos que eu acabei de citar aqui, um acompanhamento psicológico resolveria, não indica ser uma doença, indica ser um momento, um trauma complexo, foi tratado, terminou, acabou, morreu a vida. E só esclarecendo, o homossexualismo foi criado em 1869, para quem não conhece, o homossexualismo é a atração pelo mesmo sexo, ou seja, a mulher tem uma atração pela mulher, igual estava se referindo a lésbica e a gay. E homo vem do grego, que significa igual, e sexual vem sexo, né, que significa sexo, que vem do latim também. Então, assim, a próxima pergunta é assim: como eu acho que é uma dúvida de muitos internautas que são da Umbanda ou qualquer religião. Como eu olho o irmão ou a irmã que é homossexual? Eles têm obrigação de aceitar sua opção? E quem faz essa pergunta é a Lilian Gonçalves, de Rio de Janeiro, 23 anos. Obrigada por mandar sua pergunta, que Oxalá te abençoe muito. Boa pergunta. Um abraço, Lilian, um abraço, Rio de Janeiro, berço da Umbanda, berço de Paz Hélio de Moraes, um estado abençoado. Em relação a se um bandista, dentro de uma tenda de Umbanda, uma cabana, um terreiro de Umbanda, precisa aceitar o homossexual, ou se ele é obrigado a aceitar. Aí as pessoas vão entrar naquele ponto. Eu tenho livre-arbítrio, eu escolho gostar ou não de pessoas. O que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo, então eu não sou obrigado a aceitar a opção de ninguém, a escolha de ninguém. Quando se refere a Umbanda, isso é uma inverdade. O umbandista, por natureza, por se auto-intitular umbandista, por se sentir umbandista, até por propagar a fé umbandista, ele é obrigado a aceitar todas as manifestações indivíduas. Então, um bandista que é um bandista, ele não vai se sentir na obrigação de aceitar o homossexual. Ele vai sentir isso como natural. É natural o amor, a caridade. Então, como bandista, deve-se aceitar esse seu irmão que é diferente. As diferenças, porque assim, o que acontece muito, Pamela, nas religiões, dentro da Umbanda, Oxalá sabe, eu sei, nós sabemos que isso é menor. A Umbanda é uma religião que é desprovida de preconceito e discriminação. Se há isso dentro da Umbanda, é por alguns fiéis, por alguns adeptos da religião, mas quando nós nos referimos a aceitar o homossexual como ele é, aceitar o negro como ele é, aceitar o que vem de um bairro mais pobre, de um bairro mais rico, uma classe social diferente, o umbandista, ele procura se apegar às semelhanças com o outro ser humano, não com as diferenças. Então, se eu for olhar as suas diferenças comigo, pode ter certeza que nosso relacionamento vai ficar estremecido. Porque as diferenças nos afastam das pessoas, agora as semelhanças nos atraem. Então, quando eu olhar para o irmão homossexual dentro da Umbanda, qual a semelhança que eu tenho com esse irmão? Eu vou saber a vontade de ajudar as pessoas, a mediunidade. Vai passar por cima de tudo. Qualquer diferença. Então, assim, um umbandista que é umbandista, ele não é que ele se sente obrigado. Ele é obrigatoriamente obrigado a aceitar, porque é natural isso dentro dele. Se algum irmão ou irmão, se é o caso da Lilian, de não conseguir aceitar esse irmão, procure ajuda aos guias espirituais, procure auxílio através das divindades de Deus, converse com o seu sacerdote e tente descobrir o porquê não aceitar esse irmão, essa irmã. Acho que também vai questão de amor, né? Quando a gente ama, a gente passa por cima de qualquer coisa, né? E continuando o nosso papo, com outra pergunta. Nossos amados guias os acolhem, os homossexuais, da mesma forma que acolhe um hétero? Pergunta gloriosa. Se colocar no lugar de Jesus, o Cristo Oxalá, ele
nunca escolheu quem amar ou não. Então, quando apresenta-se um homossexual perante um espírito de luz na lei de Umbanda, ou um heterossexual, o guia não está olhando a opção sexual dele, não quer saber. Aquilo que eu disse no programa anterior, não é se você é batizado, se você crê, o que eu posso fazer para lhe ajudar. Então a primeira pergunta de um preto velho, de um caboclo da lei de Umbanda, é: você é gay, meu filho? Não existe isso, né? A primeira pergunta é: o que eu posso fazer para lhe ajudar, meu filho? Não está em jogo ali a sexualidade da pessoa. O guia espiritual de Umbanda não está ali para dar um sermão, para acabar a conduta. O julgamento e a crítica à opção sexual daquela pessoa não acontece com os guias espirituais de Umbanda. Não há homossexuais e heterossexuais. Nós fazemos isso. Os encarnados rotulam as pessoas, os encarnados separam as pessoas. Infelizmente, Pamela, o rótulo vai persistir. Eu sou uma pessoa que vou acabar rotulando. Se eu encontro uma mulher na rua com trajes masculinos, com feições masculinas, com jeito masculino, com comportamento masculino, eu vou interpretá-la como uma lésbica. Se eu vejo uma mulher, eu vou interpretá-la como uma heterossexual. Então isso é inevitável acontecer. Nós rotulamos de uma maneira natural. Agora, rotular para prestar a caridade, rotular por conta do comportamento, por conta da crença, isso não pode acontecer nem entre os encarnados, e os encarnados conhecem o rótulo. O que eu posso fazer para lhe ajudar, meu filho? Então, há desconhecimento nos rótulos. O caboclo das Sete Encruzilhadas, quando anunciou a Umbanda, em 1908, ele disse que aceitaria a manifestação de qualquer espírito. Com mais evoluídos aprendem, aos menos evoluídos ensinamos. E ele disse também, naquela primeira manifestação, a Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Então, ao homossexual, a um heterossexual, a um bissexual, transexual, travesti, seja qual for o gênero que se intitule, se aproximar de um espírito de luz da lei de Umbanda, ele vai ser acolhido de forma iguais. Do jeito que o caboclo das Sete Encruzilhadas falou que os homens estavam fazendo separação na terra, entre brancos e negros, ricos e pobres, levavam isso para o além, onde era proibido espíritos de negros e de índios incorporarem nas mesas espíritas. E, portanto, surgiu a Umbanda, dando a qualquer espírito uma manifestação. Porque o que importa, Pamela, não é a minha intelectualidade. O que é mais importante para você? A intelectualidade ou a bondade? Ser acadêmico ou ser caridoso? Então os espíritos olham desta forma. Eu costumo usar uma frase que eu acho uma frase maravilhosa, que diz assim: não são as nossas crenças que nos tornam em pessoas melhores, mas sim os nossos comportamentos. Então, o meu comportamento me faz uma pessoa melhor, não a minha opção, também a minha crença, etc. Posso ser um grande, fervoroso umbandista e ser um mau marido, ser um mau pai, discriminar e perseguir homossexuais, como se fossem cachorros, se fossem aberrações. É isso. E também tem outra pergunta. Um homem pode receber uma entidade feminina e a mulher masculina? Ótima pergunta. Eu já sei. Essa pergunta ela vem porque muitas tendas de Umbanda têm a visão de que ao homem é proibido incorporar pombagira. Que se ele incorporar pombagira, ele pode se transformar em gay. Ser um lado feminino ser despertado. Isso é um absurdo. Isso é uma completa idiotice. Uma completa idiotice que as bases que eu já ouvi que defendem essa teoria dentro da Umbanda são as mais discutíveis possíveis e que não suportam uma discussão de 30 minutos, com base na ciência divina. Um homem pode incorporar espíritos femininos, sim, e a mulher pode incorporar espíritos masculinos, sim. Agora, vamos continuar trazendo a discriminação para dentro da Umbanda? Vamos continuar com a visão de que toda pombagira é meretriz, e de que todo Exu era ladrão, e de que toda pombagira é prostituta de rua? Nós, estudiosos de Umbanda, os estudiosos de Umbanda internautas, sabemos muito bem dessa linda verdade.
Então, jamais um espírito mudaria a cabeça da pessoa porque a pessoa incorpora uma pombagira. Daqui a pouco, um jovem de 18 anos vai ter comportamentos de velho ou de idoso porque incorpora um preto velho. Ou então, de repente, o marido, que é um bandista, vai estar gritando pelo seu trabalho como um caboclo no braço, fazendo a dança da chuva, porque incorpora um caboclo. Ou então começaremos a ter comportamentos infantis em todos os lugares, porque incorporamos as crianças espirituais de Umbanda. Isso é uma grande idiotice, não tem fundamentos da ciência divina. Homem pode incorporar espíritos femininos, sim, e mulheres podem incorporar espíritos masculinos. Os espíritos são espíritos que vão além da barreira do invólucro carnal. Nós somos carne, eles são espíritos. Isso. Também tem alguns internautas que se apegam muito na questão de achar que o homem não pode incorporar uma pombagira, só Exu, um orixá também. Às vezes eles têm essa impressão, o homem não pode incorporar o Bá porque não pode incorporar o Xum, a mulher não pode incorporar o Ogum. É a mesma posição. É a mesma coisa. E vou mais além em relação a isso. Existe uma teoria que vem mais do culto de nação. Eu não estou aqui para discutir culto de nação, eu não sou do Candomblé. Nós respeitamos o Candomblé, mas nós estamos aqui para falar de Umbanda. Mas dentro da Umbanda existem algumas mentalidades ainda que acreditam que a pessoa é homossexual porque ela é filha de Oxumaré, ou porque é filho de Logunedé, ou porque todo filho de Ossan é homossexual. Um absurdo. E as pessoas que falam isso precisam estudar a ciência divina. Sabe o que é o problema? Do homem interpretar o orixá do jeito que ele quer. Então a Umbanda não veio dar essa adoração a Deus e aos orixás de baixo para cima, da terra para o céu, do Ayé para o Orum. Mas foram os espíritos de todas as divindades que trouxeram o conhecimento. Então o conhecimento de orixá da Umbanda vem do alto para o baixo, vem dos céus para a terra. Então, na Umbanda, nós não interpretamos orixás com feições humanas, como Xangô mulherengo. Então todo filho de Xangô é mulherengo. Não. Se o filho de Xangô for mulherengo, é porque ele não tem caráter. E se ele trai a sua esposa e é mulherengo, ele precisa de uma reformulação moral, de mudar a sua conduta. Se o filho de Oxumaré dá a sua opção sexual, eu sou homossexual porque eu sou filho de Oxumaré, ele precisa rever os seus conceitos. Cada um tem que dar conta de seus desequilíbrios. O seu desequilíbrio é por tua conta. Você precisa evoluir. Os orixás estão para a evolução. Então, assim, é tirar os orixás de feições humanas e dar aos orixás a verdadeira feição, que é a feição divina. E a Umbanda veio fazer isso. Reinterpretar e renovar o culto aos orixás. O orixá é divino. O orixá é sagrado. O orixá é supremo. Nós somos desequilibrados. Então não há nenhuma influência de orixá para alguém ser homossexual, heterossexual. E também tem, a gente ver na internet, o Chico Xavier, né, na TV Tupi, né? Exatamente. Em 1971, o programa Pinga Fogo, Chico Xavier, querido Chico Xavier, espírito iluminadíssimo, fala sobre homossexualidade em algum ponto ali do programa. Então, os internautas que quiserem saber a opinião desse grande missionário de Aruanda, grande missionário de Jesus, assistam no YouTube, na TV Tupi, em 1971, o programa Pinga Fogo. E no próximo bloco, nós vamos voltar aqui, Pamela, e eu gostaria de falar sobre algumas visões espíritas, kardecistas, sobre a homossexualidade que acabaram adentrando na Umbanda e sendo aceitas por muitos umbandistas. Vai valer a pena o próximo ponto. Então a gente volta já com o nosso programa Papo de Umbanda.
estão os queridos internautas? Então, pai Davi Veronese, dando continuidade, qual é a visão espírita sobre o homossexualismo? Muito bom, Pamela. Chico Xavier fala sobre a homossexualidade, o homossexualismo, a homoafetividade, nesse programa, Pinga Fogo, de 71, que foi transmitido pela TV Tupi. No YouTube é fácil os internautas encontrarem. Vale muito a pena assistir. A visão espírita é visão espírita, a visão umbandista é visão umbandista. A Umbanda recebe influência espírita não só nos livros de Kardec, mas também em pontos filosóficos e científicos e até teológicos. E esse é um ponto que muitas tendas de Umbanda se utilizam da visão espírita para abordar a homossexualidade. E não seria diferente. Há várias vertentes kardecistas desse pensamento. Uma delas diz que a reencarnação dos homossexuais hoje é dos greco-romanos. Nós sabemos que na Grécia e na Roma Antiga era muito comum a homossexualidade, né? Era tema corrente, as pessoas eram gladiadores másculos e eram homossexuais. Faziam sexo com pessoas do mesmo sexo. Então, há uma visão espírita que diz que eles são a reencarnação, os homossexuais de hoje é a reencarnação dos greco-romanos, que também pode ser aceita, que vieram para trazer uma nova visão para o mundo, que vieram para eliminar, ou melhor, dar uma brecada na procriação, né? Diz que a espiritualidade, pensando nisso, que não para de nascer pessoas, é onde vamos chegar nisso, né? Então, por isso que reencarna os greco-romanos, que relacionando-se com pessoas do mesmo sexo não procriam. Então, a humanidade dá uma estagnada no aumento populacional. Isso é uma visão espírita que tem nexo, tem coerência. A outra visão espírita é que um espírito de mulher, ou melhor, um espírito reencarnou várias vezes como mulher, de repente nessa encarnação reencarna como homem. E várias vezes reencarnou como homem, nessa encarnação encarna como mulher. E por carregar reminiscências da sua vida passada, vem a lésbica, vem o homossexual. O homem, né? O gay homem, ou o gay mulher. Isso é uma outra visão. E não dá para nós simplesmente descartarmos essas duas teorias espíritas de dentro da Umbanda. A visão de Umbanda se mistura com a visão kardecista no ponto da homossexualidade, que há coerência nessas duas teses, nessas duas teorias. Que não há medo de afirmar que isso é verdade. Eu fico com a Carta Magna de Umbanda, que está sendo feita pelo movimento político umbandista, no Congresso Nacional de Umbanda, que diz que a Umbanda não vê com diferenças as pessoas. Não vemos a opção sexual como um empecilho caritativo, como um empecilho de comportamento, como um empecilho de uma pessoa melhor. Então a Carta Magna de Umbanda não coloca em xeque ou em prova a opção sexual das pessoas. E eu fico com a Carta Magna de Umbanda e fico com as visões espíritas kardecistas. Obrigada. Pai Davi Veronese, você acha que existe preconceito na Umbanda sobre o homossexualismo, ou cada sacerdote pode tratar o caso de acordo com sua perspectiva? Eu acredito que se houver preconceito na Umbanda, o preconceituoso precisa rever o seu conceito e até rever a sua religião. A Umbanda é uma religião que nasce para ser desprovida de preconceitos. Então, se há algum preconceituoso, seja por raça, por classe, por opção sexual, esse irmão precisa passar por uma transformação. Não é se converter, é transformar-se, é depurar-se. Que a Umbanda ensina, que a Umbanda prega. Em relação a cada sacerdote encara esse tema e aborda esse tema como quer, isso infelizmente é uma verdade na Umbanda. O que eu acho que é um dos grandes problemas da Umbanda é isso. Então nós temos um terreiro que enxerga algo de uma maneira, porque o sacerdote enxerga algo de uma maneira. O outro enxerga. Alguns sacerdotes de Umbanda são a favor dessa diversidade sem uniformidade. Ou seja, somos unidos sem sermos uniformes. Mas eu não sei até que ponto isso tem ajudado a Umbanda.
Porque pode ser que há um sacerdote de Umbanda preconceituoso. Não aceite um homossexual em sua tenda. Né? Humilhe, persiga-o. Não deixe ele participar das atividades mediúnicas. E há um outro sacerdote como eu que aceito. Que dou plenitude de exercício mediúnico dentro da tenda. Então, se existir isso, o que nós precisamos hoje é de pais e mães espirituais da Umbanda estudados. Não estudados academicamente, estudados da sua religião, dos pontos doutrinários umbandistas. Se isso existir, a pessoa, o sacerdote, precisa rever a sua religiosidade. Um homem ou uma mulher, eles podem mudar as suas vestes. Por exemplo, para os internautas entenderem, uma mulher colocar calça enfilada e um homem colocar saia e pano de cabeça, e a mulher ir para o lado do homem e o homem para o lado da mulher por questão de opção sexual. Isso a gente vai falar sobre isso e pode ser que alguém não goste, da minha opinião. O que eu penso, eu não acho nada, né? A ciência da astrologia é com Exu. E Exu acha, às vezes eu acho, mas agora eu estou pensando, estou mais no pensador de Oxóssi, Sagrado Global. A condição da alma não tem nada a ver com a condição do corpo. Se Deus quis, porque é a permissão de Deus, a gente vai entrar em outra questão agora que não pode passar batido, é assim, eu conheço crianças que nasceram num lar perfeito. Pai, mãe, irmãos, o pai não tinha vícios, todo maravilhoso, a consciência normal, natural de serem héteros, e a criança desde os 2, 3, 4, 5 anos mostra tendências femininas. O menino não quer carrinho, quer boneca. O menino quer sainha. Então, poxa, nasceu assim. Não foi orientado a ser assim. Não é? Uma coisa é ser orientado. Se for orientação, tem desorientação. Né? O pastor Marco Feliciano fala isso. Agora, como é que eu posso ser contra algo tão óbvio? Se tem orientação, há desorientação. Se alguém for orientado a fazer algo, ele pode ser desorientado. Agora, se nasce sim, se a condição da menina, desde menina, gostar de coisas de meninos, do menino, desde a tenridade, gostar de coisas de menina, poxa, a vida nasceu assim, é assim. Então, entrando nesse fato de ser assim, de nascer assim, entra no outro quesito. Se Deus quis que a pessoa nascesse assim, em corpo de homem, mas com pensamento e comportamento feminino, paciência. A pessoa tem que aceitar que, por mais que nasceu com esse sentimento, ainda nasceu em corpo masculino ou ainda nasceu em corpo feminino. Então, é uma discussão que travestis, transexuais ou lésbicas. As lésbicas brigam para usar banheiro masculino, os transexuais brigam para usar banheiro feminino, em shoppings, em banheiros públicos, etc. E há uma permissão ou não, há uma discussão em relação a isso. Eu não tenho opinião em relação a isso. Eu acho que se chegar em um acordo lá politicamente na sociedade, eu apoio qualquer coisa, eu acho que deve, eu não tenho opinião sobre isso. Agora, opinião dentro da tenda, posso falar da tenda que eu dirijo. Deus quis que nascesse em corpo de homem, então dentro da tenda, usar calça, usar o kipô, filar, e a mulher, por mais que seja lésbica, tenha essa opção, que ela use saia e pano de cabeça dentro do espaço sagrado. Não porque ela é errada, porque a condição de alma não tem nada a ver com a condição de espírito. Ela tem uma condição de espírito, porque é um espírito. Em corpo masculino com esse comportamento, com esse chamado feminino. Mas a condição carnal tem a ver com a condição espiritual. Então, na minha tenda, é respeitado, é dar exercício pleno aos homossexuais. Eles podem exercer com plenitude a sua mediunidade. Mas que o homem vista a roupa de homem, que a mulher vista a roupa de mulher. Mas isso eu não encaro uma questão. Também, não sei se é respeito, porque se for entrar em respeito, quer dizer que é desrespeitoso, senhor, como eu sou. Você entende isso? Mas é uma questão mais ritualística, uma questão mais ritualística. Uma questão bem delicada, né? Pai Davi, você gostaria de concluir esse papo sobre homossexualidade? Pois bem, para concluirmos
sobre homossexualidade, adentrarmos sobre sexualidade, é dizer que a Umbanda aceita todos, sem discriminação, e no meu ver, é uma religião que aceita de verdade. Eu escuto que os evangélicos, por exemplo, aqui não é uma guerra santa, não queremos fazer uma guerra santa, mas os evangélicos, a Igreja Católica e outras religiões dizem que aceitam, né? Nós aceitamos a todos. Mas o aceitar querendo mudar a outra pessoa não é uma aceitação, de fato. Eu até te aceito, mas você tem que parar de ser homossexual. Como se para uma coisa que vem dentro, uma coisa que não é condição de corpo, é condição de alma. Né? Não há como parar isso. Para concluir, o que a Umbanda prega é que a aceitação é plena. Então, o homossexual, tanto homem quanto mulher, chega na Umbanda, passa por todos os processos e procedimentos igual a um heterossexual, faz parte da corrente mediúnica, desenvolve sua mediunidade e pode passar a ser, se quiser, tiver a missão e o chamado, a ser um sacerdote ou uma sacerdotisa de Umbanda. A plenitude na sua participação na Umbanda. Qualquer homossexual é bem-vindo de verdade. O que eu não posso deixar de falar é que a naturalidade que o Criador Olodum fez foi, entre macho e fêmea, positivo e negativo, luz e trevas. É uma condição de alma, mas não deixa de fugir um pouco a naturalidade que as pessoas enxergam. A espiritualidade não faz a divisão porque é uma condição de alma, processo reencarnatório, etc. E tal. E a outra coisa que eu tenho que deixar claro é que o homossexual é aceito na Umbanda como um heterossexual, desde que, porque assim, fala em homossexual, já pensa no termo sexual, no ato sexual, no sexo. Não é disso que a Umbanda quer tratar. Está tratando de homoafetividade. Dentro da tenda que eu dirijo, eu gosto de chamar de homoafetivo, porque é uma pessoa que tem não só atração sexual, mas tem atração romântica, amorosa, emocional por outra pessoa. Então, assim, como não é aceito um hétero promíscuo, que utiliza-se da sexualidade ao bel prazer, com bacanais e com orgias, o homossexual não deve ter a mesma atitude. Então, ser homossexual, pelo amor de Deus, não é sinônimo de pervertido e promíscuo, assim como não é heterossexual. Se o heterossexual é pervertido e promíscuo, ele precisa de uma transformação e de uma evolução. O homossexual, se for promíscuo e pervertido, ele precisa de uma transformação e de uma reforma íntima e moral. Então, o homossexual na Umbanda, ele está lá dentro evoluindo. Então, uma hora ele consegue encontrar um parceiro e criar laços de verdade. Não é baseado em sexo. Assim como um casal heterossexual. Se o casal heterossexual for baseado em sexo, no ato sexual, é um casal promíscuo, pervertido, viciado, desequilibrado, que não dura, acaba, porque tem que estar baseado no amor. O homossexual é a mesma coisa. Então a homoafetividade é porque amo, porque quero construir uma vida, porque não ter filhos, etc, etc e tal. Então dentro dessa concepção de ser homossexual com afetividade, não baseado em sexo, a Umbanda dá um ok, dá um joia, seja bem-vindo. Vamos nos transformar. Homossexual não é sinônimo de pervertido. Deixar isso claro. Se for, precisa mudar. Um hétero também precisa. Muito obrigada. Agora entrando no papo sexualidade, vamos para a primeira pergunta. O ato sexual, a Umbanda condena? De hipótese alguma, a Umbanda não condena e não pensa que o ato sexual é só para procriar. Algumas doutrinas religiosas acham que o sexo é só para procriação. Eu só vou fazer sexo com a minha mulher se for para ter um filho. Nunca por prazer, nunca por... Mas se não fosse assim, Deus não deixaria a excitação. É normal um homem olhar para uma mulher na flor da idade e sentir atração física. Assim como acontece com a mulher quando olha um homem. Então, a atração física, a atração sexual é natural, meu Deus. Então, não é condenável, não é pecado, tem que ser praticado, porque sexo é saúde. Sexo é bom, poxa. Vamos viver de hipocrisia, viver de falso moralismo. Os moralistas de plantão, principalmente os que perseguem a Umbanda por conta de pombagira, eles querem fazer tudo o que a pombagira fala em quatro paredes.
Mas na sociedade, em público, acabam escondendo essa realidade. Sexo é bom, sexo é saudável, desde que feito com responsabilidade. O sexo não é para ser usado como fuga, não é para ser usado como em bacanais, em orgias, em práticas terríveis. O sexo é para ser usado com afetividade, com amor. Então, o sexo com amor é maravilhoso. O que acontece em quatro paredes, o casal tem que saber o que faz. Ter a consciência até quando estou destruindo o meu templo, que é o meu corpo. O que eu faço com o meu corpo. Então aí já responde a pergunta que eu ia fazer, se fazer sexo é sujar corpo, né? O corpo. Então já falou, pai Davi, que é saudável, né? Então já respondeu a nossa pergunta. Vamos para a outra pergunta. É verdade que quando você faz relação sexual, você tem troca de energia? Sim. Nós entraríamos aqui em um assunto e ficaríamos horas falando sobre a troca de energias durante o ato sexual. E não dá para fazer isso nesse programa. Quem sabe uma hora eu deixo algum texto aí na página do programa ou no site do Bando do Conhecimento. É a troca de energias. Por isso que 24 horas antes de uma gira, ou 3 dias, ou 7 dias, de acordo com a dirigência da casa, pede que o médium não faça sexo antes de um trabalho de umbanda. Não é porque o sexo é encarado como sujo ou pecado, pelo contrário. O sexo é sagrado, o sexo é bom, feito com responsabilidade. Mas porque troca-se as energias. Então a minha energia é trocada com a minha esposa troca a energia dela comigo. E essa fusão de energias pode ser positiva, como pode ser negativa. Vamos perguntar aqui sobre uma pergunta do internauta Carlos Amato, 22 anos, Sumaré, São Paulo. Sou fanático por sexo. A Umbanda acha isso desequilíbrio? A Umbanda entende que qualquer fanatismo é uma maneira de desequilíbrio. Se sou fanático por futebol de uma maneira que eu deixo coisas melhores de lado, etc. Todo fanatismo a Umbanda encara como um desequilíbrio. Então, meu querido irmão Carlos, é um desequilíbrio colocar o sexo acima do amor, o sexo acima de responsabilidades, o sexo, tudo há tempo debaixo da terra. A divindade do tempo é uma divindade gloriosa, há tempo para tudo. O sexo precisa ser encarado com responsabilidade. Porque se eu uso de forma errônea o sexo, a sexualidade que eu pratico acusa a minha consciência, eu estou agredindo o sétimo sentido de Deus, que é a vida. Então o sexo tem ligação direta em desafiar a vida, em ferir a vida, quando é usado de maneira errônea. Então o fanatismo por qualquer coisa é entendido como desequilíbrio na Umbanda. Então se você usa o sexo de maneira fanática, encara isso como prioridade, como necessidade suprema de vida, o irmão precisa buscar um equilíbrio espiritual sim. Pai Davi, o que a Umbanda acha sobre os pervertidos sexuais? Os estupradores, pedófilos, a Umbanda encara como um gravíssimo erro quem comete tais delitos, poxa. Estuprar alguém, violar o corpo de alguém contra a própria vontade, ou assediar crianças, a Umbanda encara isso com uma tremenda desnaturalidade. Então as pessoas que sofrem desses males, que procurem especialistas, há psicólogos, psiquiatras para tratar dessas pessoas. E que a justiça e a lei continue atuando em prender estupradores e prender pedófilos. Isso é um crime antissocial que a Umbanda não aceita, não vê com bons olhos, assim como não vê o aborto, assim como não vê a eutanásia, assim como não vê o uso de drogas como coisas benéficas ou positivas. O que fazer com o estuprador e o pedófilo que procura uma tenda de Umbanda? Acolher, amar, mesmo não concordando com os seus atos, com suas práticas, na esperança de uma transformação. Jesus perdoou o ladrão da cruz
Jesus perdoou a mulher adúltera, Jesus perdoou a meretriz, sempre perdoando porque Jesus tinha esperança na transformação das pessoas. Então, se transformarem, bom, a Umbanda tem essa posição. Obrigada. E mais uma pergunta dos nossos internautas. Agora é a Camila Silva, Campos do Jordão, 19 anos ela tem. Sou assexuada. Isso pode me ajudar na espiritualidade? Camila? Isso. Bom, Camila, o assexuado é o que não gosta de fazer sexo, não tem vontade de fazer sexo, não sente falta de sexo. É difícil entrar nesse assunto, né? Eu deveria conversar com a Camila, saber da história dela e por que disso. É um trauma, é um complexo? Foi estuprada, foi abusada sexualmente? O que leva ela a entender que sexo é errado? Ou é uma consciência religiosa colocada nela, sexo é pecado, Deus castiga. E é muito interessante isso, presta atenção. O padre, o pastor, ou seja, qual líder religioso, o próprio pai e a mãe vêm falando, sexo é coisa ruim, sexo não pode, sexo é pecado, só faça isso quando você encontrar alguém que você ama. Puxa vida! Então, para a pessoa que eu amo, eu vou dar o que é ruim, o que é pecado e o que não pode. Então, eu guardo o pior, uma contraversão muito grande. Então, se você é assexuada, não sei se isso pode te ajudar na espiritualidade, porque sexo não é pecado. Fazer sexo não é errado. Ter prazer sexual é normal, é natural. Deus instituiu isso. Então, a irmã precisa procurar entender isso, ou com um psicólogo, com um psiquiatra, e buscar um esclarecimento com profissionais. Né? Se isso for um karma, ou se isso vem de bagagem de reencarnações passadas, descobrir isso com o auxílio da espiritualidade em alguma tenda de Umbanda. Pai Davi Veronese, a bissexualidade trata mais de desequilíbrio mental ou opção e amor? Pergunta difícil, né? Porque nós falamos de homossexuais até agora, a gente tem os GLBTs, que é gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, simpatizantes. Cada dia que passa aumenta uma sigla, né? E fica rotulando. Sempre vai estar entrando É polêmico isso, é polêmico, né? Agora, em relação à bissexualidade, eu entendo a bissexualidade como, não digo desequilíbrio mental, mas eu digo ainda como uma não descoberta de sexualidade. Porque é muito importante falar isso, porque a Umbanda ensina contra o desequilíbrio sexual, contra qualquer fanatismo, contra qualquer desequilíbrio, contra qualquer promiscuidade. Agora, se a bissexualidade é baseada no ato sexual, em hora sentir prazer por homem segunda-feira e sentir prazer por mulher no sábado, isso é desnatural. Isso é uma desnaturalidade. Algumas pessoas me procuraram a respeito de bissexualidade e eu digo isso enfaticamente. O irmão, a irmã, uma hora vai ter que se decidir. Ou eu gosto de homem, ou de mulher, eu gosto de mulher ou de homem. Porque isso é o ficar morno. Né? Não há meios termos. A necessidade de uma escolha, a necessidade de um caminho. Então eu entendo a bissexualidade muito mais ligado ao ato sexual do que à afetividade. Porque isso é complexo isso, né? Então eu defino assim, a bissexualidade é ligada ao ato sexual, não à afetividade. Então o bissexual é incapaz de amar? Não foi isso que eu quis dizer. Diz que o ato bissexual, né? O ato, ora, gosto de menina, de menino, isso fica essa mudança tremenda. Não há preconceito na Umbanda com bissexuais, são muito bem-vindos, vão exercer a plenitude de sua mediunidade. Isso deixa-se claro. Mas a minha opinião é que precisa-se ser feito um tratamento mais profundo em relação ao bissexual. O que é que eu quero? Eu busco prazer, eu busco sexo, eu busco aventura. Há casos de pessoas que se rotulavam como bissexuais, principalmente na juventude, como momento de descoberta, que uma coisa que nós passamos por isso, eu passei pela juventude, não pela bissexualidade, passei pela juventude. E sabemos que é uma coisa meio louca, meio puberdade, hormônios, enfim. Mas há casos de pessoas que se intitulavam, se auto-rotulavam bissexuais, chegam em um determinado momento e percebem, poxa, não, eu gosto de homem,
né? Então, Ou eu gosto de mulher, que é isso? Foi um momento, foi um desvirtuamento, foi um desequilíbrio. Às vezes até os espíritos trevosos também atuam sobre a sexualidade. Que é um campo que a espiritualidade inferior gosta de atacar. Por quê? Porque a sexualidade está intrinsecamente ligada à vida. É através do sexo que se gera a vida. Então, atentar contra a vida é usar o sexo de maneira equivocada. Então, há casos de obsessores levando pessoas a práticas sexuais bizarras. Né? O sadomasoquismo e o masoquismo são coisas que precisam ser revistas, poxa. Um bandista praticando sadomasoquismo e masoquismo está em desequilíbrio. Eu vou na tenda, aprendo banho de erva, aprendo o melhoramento, e chego em casa e quero ficar apanhando a amordaçada, acorrentada. Ah, mas o senhor está com preconceito. Não, não é preconceito, é desequilíbrio. Temos que parar também com essa visão de que somos umbandistas, praticamos caridade, somos 100% bonzinhos. Pode considerar também o que se leva a exagero, né? É um desequilíbrio, tipo... Um desequilíbrio exagerado. Nós somos umbandistas caridosos, mas o termo bonzinho não se encaixa quando percebemos desequilíbrios. Os espíritos não se calam quando são perguntados. Nós também temos que ter opinião. Então, práticas sexuais completamente invertidas é uma coisa que precisa pensar. Também quero ser muito claro aqui que há um manual na Igreja Universal, por exemplo, que ensina como o fiel tem que fazer sexo. Não pode fazer assim, pode fazer assim. Eu não estou aqui na internet ensinando os internautas a fazerem lá a posição papai e mamãe, enfim. Eu acho que em 4 paredes vocês fazem o que quiserem. Tem um livro de Kama Sutra que as pessoas utilizam. Mas desde que não agrida a minha consciência, não agrida o meu corpo, não agrida o corpo de que eu amo. E sexo sem compromisso, a Umbanda condena. O sexo sem compromisso é desequilíbrio. O sexo tem que estar compromissado com afeto. O que você acha sobre o abuso sexual na Umbanda? Não pode acontecer. Um sacerdote umbandista que tem necessidade de abusar pessoas, ele precisa se tratar, procurar ajuda. Não é assim que se faz com o pedófilo na Igreja Católica? Quando descobrem um padre pedófilo na Igreja Católica, o que faz com esse padre? Encaminha ele para um tratamento, para entender o que passa na cabeça desse clérigo. Na Umbanda é a mesma coisa. Se há sacerdotes abusando sexualmente de filhos, de fiéis ou de assistência, a Umbanda não colabora com isso. Eu fico perplexo com um sacerdote, uma sacerdotisa de Umbanda tomando essa atitude. Hoje eu não estou ouvindo muito mais sobre esse assunto, mas eu cheguei a ouvir pseudos sacerdotes de Umbanda abusando de cliente, que diz que é cliente, porque a Umbanda não tem cliente, de assistência. Ó, tem que fazer sexo agora com o espírito que vai incorporar em mim. Isso é um absurdo, isso é ridículo, isso é uma idiotice. Dentro da Umbanda não pode existir abuso sexual. A Umbanda é um caminho de paz, de luz. É o reino de Oxalá. Então é isso, internautas, como vocês ouviram o Pai da Viveronese falar. O abuso sexual na Umbanda é errado, sim, é incorreto, não podemos aceitar, sendo partido do sacerdote, do médium, do camor-chefe, tanto faz. É errado e não vamos aceitar. Que pena, internautas, estamos acabando aqui o nosso papo, estava tão bom, né? Curte nossa página do Facebook, se inscreve no YouTube, mande suas dúvidas, mande suas perguntas, suas sugestões e críticas também. Que o Divino Criador Lorum, nossos pais sagrados, orixás e nossos guias espirituais estejam com vocês, abençoando hoje e sempre. E antes de acabar, vamos ouvir comentários finais do Pai da Viveronese. Muita paz. Muito obrigado, Pamela Sampaio. Foi um prazer estar do seu lado mais uma vez. Agradecer aos internautas pela atenção, pela disponibilidade. Esperamos que esse programa foi bastante elucidativo em relação a temas tão difíceis. Agradecer o nosso diretor-geral, Marcos Luiz, nossa produtora, Luísa Medeiros. Deus os abençoe, né? Nos ajudando a levar e espalhar a Umbanda da melhor maneira possível. Eu quero que o Divino Criador Olorum, que os pais e mães orixás abençoem a todos, e vai ser um prazer estar no próximo programa, que o tema as pessoas vão escolher, né? São 3 opções lá. Sacrifício animal na Umbanda,
o papel da mulher na Umbanda e a Umbanda Cobra, são 3 temas que nós queremos trazer para o próximo programa. E lá na página do Facebook do programa Papo de Umbanda, você escolhe qual tema que nós vamos trazer na próxima Às quarta-feira. vezes o internauta fica com preguiça, né, de escolher um tema, então a nossa produção queridíssima escolhe por você. E aí você só seleciona dos 3, né? Seleciona dos 3. Então, mas é isso mesmo, axé e luz, muito obrigado, Deus abençoe. Saravá. E agora terminando nosso programa Papo de Umbanda. Saravá.